Boa noite. Quiseram os deuses do futebol que em 1950 o Brasil perdesse a Copa do Mundo para o Uruguai em pleno Maracanã. Quiseram os mesmos deuses que em 1962 o ainda garoto Pelé saísse da Copa por contusão e desse espaço às pernas tortas de Garrincha para nos levar ao título. Deuses escrevem certo por pernas tortas. Em 1986, os mesmos deuses tramaram e o grande Zico perdeu o pênalti e o Brasil foi eliminado. 8 anos depois, novamente eles, os deuses, resolveram e o italiano Roberto Baggio chutou a bola nas alturas e ganhamos a Copa de 1994. Agora, em 2014, os deuses do futebol decretaram e a trave nos salvou em 2 oportunidades contra o Chile. Mas como eles, os deuses, seguem suas próprias leis e nós, humanos, desconhecemos, impuseram agora a nós, brasileiros, ironicamente, a perda de uma das principais vértebras da nossa seleção. Aquele que, de certa forma, acreditávamos levaria o Brasil nas costas até o título. Aquele que, mesmo não estando no melhor de suas apresentações, nos dava a esperança de que a qualquer momento inventaria algo divino e mágico e mudaria o nosso destino. Alguns dirão que o Brasil sem Neymar é o mesmo que a Argentina sem o Messi ou Portugal sem Cristiano Ronaldo. Não é. Somos incomparavelmente um país de chuteiras e o futebol representa para nós muito mais que um esporte. O futebol é a nossa essência, o DNA de nossa autoestima. O único capaz de fazer com que coloquemos a bandeira do Brasil em nossas casas e em nossos carros, que cantemos o hino nacional à capela, vistamos as cores verde e amarela e gritemos ao mundo ser brasileiro com muito orgulho e muito amor. Apesar da nossa indignação com todos aqueles que, nascidos aqui, não têm o mesmo sentimento nas jogadas sórdidas da corrupção. Contudo, se Neymar é a flexibilidade, o jogo de cintura da criação, e não podemos mais contar com ele, Davi Luiz se tornou a espinha dorsal do time, com a garra, o talento e um jeito de bater na bola, 10 para as 2, que nem os deuses conseguem explicar. Perguntamos aos deuses do futebol, o que irá acontecer? Como faremos sem Neymar? Quem irá substituí-lo? Humanamente, sabemos, não temos condições de responder com exatidão, de prever o futuro, mas talvez seja isto. Quem sabe, Neymar será sim substituído pela maior garra, maior vontade de vencer, mais disposição de todos os jogadores que têm agora um motivo a mais para vencer. Dar ao amigo do peito um presente especial, o título de campeão do mundo. A força da amizade poderá ser sim nossa grande bandeira rumo ao Hexa. Que os deuses digam amém. Estamos começando mais uma edição do Hora da Verdade, nessa segunda-feira, sempre ao vivo e em cores para todo o Brasil, para todo mundo, em versão digital agora, né? Eu que já passei por todas as fases, eu costumo dizer que a televisão é digital, mas o apresentador continua analógico. Hora da Verdade dessa edição, 7 de julho de 2014, começando, e a jornalista Natália Carvalho, de volta das suas férias, foi lá para a Argentina, lá para Los Hermanos, tomara que a gente não os tenha aí, quem sabe, né, no final da Copa do Mundo, a jornalista Natália Carvalho apresenta para nós os entrevistados dessa noite. O governo brasileiro deve seguir firme com o calendário de substituição do sinal analógico de televisão em território nacional. A expectativa é que até 2018, data em que o sinal analógico será encerrado, todas as casas no Brasil estejam recebendo o sinal digital. No entanto, isso vai exigir mais investimentos para subsidiar a compra de aparelhos para residências que ainda não contam com equipamentos com suporte à tecnologia. O governo federal afirma que existe algo entre 15 a 20 milhões de residências com receptor de sinal digital no país. Desde o dia 7 de maio, a TV Poços, que está no ar há quase 24 anos, opera sua transmissão em canal digital pelo canal 21.1. Para falar sobre este assunto, recebemos no Hora da Verdade desta segunda-feira o professor do curso de Ciências da Computação da PUC, João Benedito dos Santos Júnior, e o engenheiro da TV Poços, Fernando Érrico.
Tá, então, a jornalista Natália Carvalho apresentou para a gente, né, os entrevistados dessa noite. Eu conto com a sua participação para a gente poder entrevistá-los aqui no Hora da Verdade, como sempre, através do nosso telefone, o 35, se você estiver fora de Poços, 37216955, ou através do nosso endereço eletrônico, nosso e-mail, jornalismo@tvpox.com.br, para a gente descobrir um pouco o que é isso, essa questão da televisão digital, né? Todo mundo fala em televisão digital. O que será a televisão digital? Para isso, só repetindo, nós temos aqui então a presença do professor do curso de Ciências da Computação, da PUC, né, da Pontifícia Universidade Católica, no campus de Poços de Caldas, João Benedito dos Santos Júnior, e também o engenheiro da TV Poços, o Fernando Érico. Vou começar então com o João Benedito dos Santos Júnior. Boa noite, obrigado pela sua presença. João, você esteve aqui há alguns anos atrás explicando para a gente um pouco no início da implantação da televisão digital no Brasil, e naquela época discutia-se muito qual o modelo, qual o padrão a ser discutido, a ser implantado aqui no Brasil. Vamos recuperar um pouco esse processo histórico para a gente entender um pouco essa questão do processo histórico da implantação da televisão digital no Brasil. Boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui contigo novamente, reencontrar o Fernando, né, que foi meu aluno lá na PUC. E hoje eu tenho muito orgulho de vê-lo liderando esse projeto da TV Poços de digitalização, né, que é um desafio enorme. E realmente, eu estive aqui há quase 10 anos atrás, né, William? Eu era jovem naquela época. Você continua, viu, João? Mas acho que a televisão digital deixou você mais jovem. Mas talvez. Mas naquela ocasião, em 2006, por aí, né, 2005, a TV digital no Brasil ela teve 3 momentos bem distintos, né? De 2001 até 2005, mais ou menos, o nosso desafio era entender TV digital, porque temos uma vasta competência de engenharia país afora, mas como a TV analógica estava muito enraizada, né, como cultura, você propor o desafio de converter um sistema com raízes tão fortes para um outro, mesmo que melhor, né, em meio ao mundo que já era digital aí no começo do século, esse desafio era muito grande, né? Então, essa primeira fase, o governo, as entidades civis, instituições de pesquisa, todos contribuíram para que entendêssemos o que queríamos com a TV digital. A princípio, faríamos com tecnologia 100% nacional, mas quando foi lá para 2005, 2006, quando eu estive aqui, tomou-se a decisão de fazer uma parceria com os japoneses, e aí nós entramos numa segunda fase, né? Então o Japão vai nos fornecer a estrutura de transmissão, de recepção do sinal, e nós vamos fazer o que com isso, né? Recordo ainda que você esteve conosco numa palestra na PUC, em que você lançou lá uma provocação, né? E quem vai tocar, né? Então isso, no meu entendimento, se tornou realidade, porque nós temos hoje, né, um arsenal de tecnologia, e muitas vezes não sabemos utilizar esse arsenal da forma mais correta. E a TV digital se insere nesse contexto. E a terceira fase, agora que o sinal começa a chegar ao ar, as diversas emissoras estão se preparando para a migração para o sistema digital, é exatamente o que vamos fazer com isso, né? Tem a discussão da interatividade, será que a interatividade da TV vai dar certo? Será que as pessoas vão interagir com o televisor como interagem com computadores, com os seus dispositivos móveis? Então entramos numa terceira fase agora que eu considero muito complexa, muito complicada, que é justamente construir, né, a interatividade no contexto da TV digital, né? Então vamos terminar de converter o sinal para digital, mas depois esse desafio de utilizar esse sinal para as mais diversas aplicações, esse desafio vai ser talvez ainda maior do que essas outras 2 fases pelas quais nós passamos. Agora, quando você fala dessa forma, eu fico pensando se você está se referindo só ao sistema brasileiro ou avançando um pouco na pergunta, se essa discussão do que fazer com a televisão digital é uma discussão não só nacional, mas mundial. Se em outros países eles estão mais avançados, como é que nós estamos para a gente não ter que reinventar a roda, né? Justo. É uma discussão mundial. Televisão digital interativa não é uma realidade mundo afora, né? Eu tive a sorte, quando eu estava na segunda fase do meu doutoramento, né, de morar fora do Brasil 2 anos para terminar o doutorado, justamente porque naquela ocasião, 2000, 2001, eu não tinha aqui no Brasil quem pudesse me suportar, me ajudar na pesquisa que eu fazia. E aí acompanhei a TV digital de forma muito próxima,
na Europa, Inglaterra e Itália, que foram os países onde eu estive, e mantenho contato com esses pesquisadores, também com o pessoal do Japão, próprios Estados Unidos, e a realidade, mundo afora, é que o sistema digital está acontecendo, né? O sistema analógico vai ser desligado praticamente no mundo daqui a alguns anos. No Brasil é em 2016 mesmo? A princípio seria 2016. Na verdade, no primeiro calendário era 2013, nós não conseguimos cumprir. Aí foi para 2016, depois o Fernando pode até dar mais detalhes. Também não vamos conseguir cumprir por uma série de razões. Fala-se em 2018 e alguns falam em 2025. Então, isso tudo é consequência de um planejamento que não foi tão bem feito, né? Eu proponho a conversão de um sistema de analógico para digital, mas qual é o apoio que eu dou às emissoras? Qual é o apoio que eu dou à sociedade para que ela entenda que conversão é essa e quais são os benefícios? Então, o governo falha um pouco, o governo em todos os seus níveis, né? Especialmente no nível federal e também no nível estadual, o governo falha nesse aspecto. É o mesmo que acontece com a telefonia, traz-se o 3G, depois o 4G, o NG, mas não se esclarece qual que é a diferença de um para o outro, não se estabelece regras claras que digam, olha, vamos operar no 3G para isso, no 4G para aquilo outro, o custo vai ser X ou Y. Então, essa realidade, William, é mais ou menos mundial. E o Brasil não está atrasado em TV digital, né, e nem em interatividade na TV. Estamos mais ou menos no mesmo patamar que outros países importantes, mundo afora, né, como esse que eu citei, né, alguns da Europa, Estados Unidos, Japão, esses países estão mais ou menos no mesmo nível que nós. Bem, e temos aqui também a presença do Fernando R., que está do lado agora do professor dele, né? Eu sempre digo, quando a gente está do lado do professor, a gente continua sendo professor sempre, né? Claro, Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, obrigado, agradeço a presença, William. Boa noite, João Benedito. Está do lado do professor, sempre a gente olha o professor como o eterno professor. Claro, sempre. Ele fala, a gente professor. fica prestando uma atenção. Né? Fernando, quando a gente fala de TV digital, e o professor João Benedito nos deu esse gancho para a gente perguntar, porque as pessoas com certeza estão nas suas casas, assistindo a TV Pós, por exemplo, e eu estou falando, não, nós estamos já operando em TV digital. Eu falei, e aí, aqui em casa não mudou nada, o que isso muda? Então, para o telespectador, para as pessoas que estão assistindo, sabendo que a TV Pós agora já está em televisão digital, como é que a gente poderia explicar essas mudanças e essa alteração para as pessoas entenderem qual que é a utilidade, como é que funciona a questão da televisão digital mesmo? Bom, primeiramente, nosso sinal está digital, né? Nossa transmissão é digital, mas por enquanto a nossa tecnologia empregada na qualidade do vídeo é SD, né? Qualidade padrão. Não estamos em HD ainda, alta definição. Que essa seria um termo impactante, né? Seria mais impactante. Quando você fala isso, só para entender um pouco, nós temos um sistema de transmissão que é digital, isso. Mas os equipamentos que nós temos aqui ainda não estão em high definition, em HD. Exatamente. Estamos. O que acontece? A gente não pode empregar uma tecnologia sem que a gente não saiba a performance. Então, o que nós estamos fazendo? A gente começou a transmissão digital e a gente foi avaliando área a área na cidade para ver qual é como é que eu consigo receber esse sinal. Qual a performance, qual a robustez desse sinal. Porque não adianta a gente estar digital, mas na casa da pessoa você não conseguir sintonizar, né? O sinal ser inferior ao nosso analógico. Isso não pode acontecer. Então, o que a gente fez? Nós transmitimos digital e fomos monitorando, principalmente em bairros mais afastados, onde o nosso sinal analógico é nulo, basicamente nulo. E com isso a gente conseguiu sintonizar o nosso novo canal, que é o canal 21.1, e nessas residências a gente conseguiu sintonizar o nosso canal digital e a qualidade obtida é a mesma de no centro ou qualquer outra região. Mas isso para as casas onde tinham a possibilidade, a receptividade digital. Exatamente. Né? Que tinha um aparelho ou que tinha um televisor digital. Isso, para poder receber o sinal digital, primeiro é necessário ter um conversor. Atualmente, os televisores atuais, a maioria já vem com conversor integrado. De dentro, já embutido. Já embutido, mas é possível. Por exemplo, você comprou uma TV já há alguns anos, 5 anos atrás ou 4 anos atrás, talvez não venha o conversor integrado. E não é necessário trocar a TV. Isso não precisa substituir todo o aparelho, que já foi feito investimento por parte do telespectador. Só compra um aparelho? Só um aparelho conversor chamado set-top box, que hoje em dia no mercado você consegue encontrar por volta de 100, 150 reais, um mais simples, né? Lógico que tem os superiores com custo mais elevado,
Mas é possível fazer um televisor que não opera digital passar a sintonizar o canal digital. Ok, então quer dizer, para a gente entender bem, as pessoas que têm uma televisão digital, já tem um aparelho embutido dentro, né, um conversor embutido, elas já captam em 21.1 o sinal da televisão, da TV Postos em sinal digital. Sim. E as pessoas que têm aí um televisor comum, normal, de tubo, elas podem, inclusive aquele de tubo que eu tenho lá em casa, inclusive, elas podem comprar um conversor, né? É como antigamente a gente falava que conversor de UHF, é isso, João? Exato. Tinha aquele negócio, vamos pegar, eu lembro de muitos anos atrás, parabólica depois, as coisas foram diferentes. Quando a gente fala disso, eu vou fazer essa pergunta para vocês responderem no próximo bloco. O telespectador lá na sua casa, você que está aí assistindo a gente, deve perguntar, bom, se eu comprar um conversor, ou se a minha televisão já tiver, o que eu ganho com isso? Principalmente esse que pode comprar um conversor, né? O que ele ganha tendo, então, um sinal e uma televisão digital na sua residência? Já já a gente volta no Hora da Verdade hoje, não sai daí.